Se eu te perguntasse agora se o seu imóvel está regular, qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas responderia que sim, afinal, possui escritura, paga IPTU e mora no imóvel há anos sem nenhum problema. Mas a verdade é que muitas irregularidades permanecem escondidas durante décadas. E o pior, a maioria dos proprietários só descobre isso quando surge uma venda, um financiamento, uma ampliação ou um inventário. Por isso, hoje eu vim compartilhar 5 sinais que indicam que o seu imóvel possui alguma pendência documental e que vale a pena investigar. Primeiro sinal: você fez uma reforma ou ampliação e nunca aprovou o projeto. Esse é um dos casos mais comuns que encontramos. A família cresce, surge a necessidade de mais um quarto, uma área gourmet, uma garagem, um espaço para trabalhar em casa e a obra acaba sendo executada sem aprovação. Muitas vezes o proprietário acredita que não existe problema porque a construção está dentro do terreno e não pretende vender o imóvel. Mas existe um detalhe que muita gente desconhece. A prefeitura não analisa apenas aquilo que você pretende construir. Ela também pode analisar aquilo que já existe. E quando identifica ampliações ou construções realizadas sem aprovação, a regularização da área existente pode se tornar obrigatória antes da aprovação de novos projetos. Ou seja, a obra nova nem sempre é o problema, a antiga é que costuma ser. Sinal 2. Você não sabe se o imóvel possui habite-se. Se eu perguntasse agora, seu imóvel possui habite-se, você saberia me responder? Muitas pessoas não sabem. E isso é mais comum do que parece. O habite-se é o documento emitido pela prefeitura que atesta que a construção foi concluída de acordo com o projeto aprovado e está apta para a utilização. Quando ele não existe, normalmente é porque nunca foi solicitado, ou seja, o processo de legalização da obra não foi concluído. E se esse é um detalhe que muitas pessoas só descobrem quando precisam vender, financiar, regularizar o imóvel. Sinal 3. A área construída não é a mesma que aparece na matrícula. Imagine uma casa que possui hoje 200 metros quadrados de área construída, mas a matrícula aparece em apenas 100. Isso significa que parte da construção simplesmente não existe para o cartório. Essa situação costuma acontecer quando ampliações são realizadas ao longo dos anos sem averbação. E na maioria das vezes o proprietário até sabe que existe diferença, mas acaba deixando para resolver depois. O problema é que raramente é essa a única pendência. Muitas vezes, quando iniciamos a análise da documentação, descobrimos que, além da averbação, existem outras irregularidades associadas ao imóvel. E aquilo que parecia ser apenas um detalhe acaba exigindo uma regularização mais ampla do que o proprietário imaginava. Sinal 4. As medidas do terreno não batem com a documentação. Esse é um problema que costuma surpreender muita gente, principalmente para imóveis antigos. Muitas matrículas foram criadas há décadas atrás, numa época em que terrenos eram medidos a passos, a cordas, a correntes. Não existiam os equipamentos de precisão que utilizamos hoje. Com o passar do tempo, surgem divergências entre a área registrada e a área real. E isso pode gerar dificuldade novamente em vendas, financiamentos, desmembramentos, regularizações, enfim. Quando os números do registro não representam a realidade, normalmente é necessário um processo de retificação dessa área, ou seja, uma correção. Sinal 5. Você não sabe quais documentos o seu imóvel possui. Pode parecer simples, mas esse talvez seja o maior sinal de todos. Se você não sabe responder perguntas como: existe habite-se? A construção está averbada? A matrícula está atualizada? Houve ampliações regularizadas? Então, existe uma boa chance de que você nunca tenha feito uma análise completa da documentação do seu imóvel.
E normalmente é justamente nesse momento que identificamos pendências que estavam escondidas há anos. O maior risco não é ter uma pendência documental. O maior risco é descobrir essa pendência justamente quando você precisa do imóvel, quando surge algo necessário, quando surge uma venda, um financiamento, uma ampliação, uma transferência patrimonial. Porque nesse momento você perde tempo, pode perder oportunidades e muitas vezes acaba gastando mais do que gostaria se tivesse identificado o problema com antecedência. Por isso, a pergunta que eu deixo para você aqui é: a documentação do seu imóvel representa exatamente a realidade? Se você ficou com dúvidas sobre a situação do seu imóvel, vale a pena investigar antes que uma necessidade urgente apareça. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possui um imóvel e nunca revisou a documentação. Até o próximo vídeo.